Por que você estava reunindo as esferas do dragão, Bulma? Deixa isso pra lá. Ah, fala, vai. Eu queria ficar mais nova. Uns 5 anos. Você ia usar as esferas do dragão pra uma bobagem dessas? Veja essa matraca! Vocês Saiyajins não entendem nada mesmo! Mas por que só 5 anos? Por que não pede um pouco mais? Não seria natural eu ficar novinha de repente. As pessoas iriam dizer: nossa, Bulma querida, você parece tão novinha. Por acaso fez alguma cirurgia plástica? Onde fez? Essas coisas. Peraí, Bulma. Então você estava usando as esferas há um tempo, não é?